Bom dia a todos. A alegria invade nossos corações, essa manhã linda, mais uma oportunidade de reflexão do Evangelho, manual de conduta moral, como sempre, nos direcionando a como proceder, a como agir e a como pensar no nosso dia a dia. E o Evangelho hoje, traz para a gente uma reflexão que não fica só restrita ao nosso dever, como se comportar, como agir perante a lei. Em primeiro lugar, a lei imutável, que nos direciona, que nos rege, que é a lei divina. A primeira, a lei que temos gravado em nossa consciência e que toda vez que nós nos desviamos, ou tomamos caminhos que não correspondem, que não estejam em conformidade com a lei, já temos entendimento e já sabemos que é sofrimento garantido para todos nós. E a lei humana, que rege a sociedade. Então, na época de Jesus, os fariseus, sempre querendo comprometer Jesus, colocar Jesus numa situação complicada, ou seja, colocar contra a parede, ou no ditado popular, numa sinuca de bico, fazer com que Jesus, se comprometesse. Mas Jesus, sempre aproveitava essas oportunidades e transformava, essas perguntas ou essas situações em oportunidade de esclarecimento e reflexão. E até hoje, necessitamos, de estudar, de aprender, porque é o nosso dia a dia. A gente ainda não, se comporta ou não segue o que Jesus determinou para a gente. A gente sempre procura justificar a nossa má vontade, o nosso desinteresse no outro, na lei humana. Então, essa reflexão de hoje, apesar de ser uma passagem assim que, a princípio, traz um entendimento mais rápido para a gente, mas ela é muito complexa. E nós procuramos desenvolver em 3 momentos, essa passagem para a gente possa entender de uma maneira como Jesus queria dizer, o que ele queria dizer para a gente nessa oportunidade. A princípio, os fariseus, como todos nós sabemos, tinham essa vontade, essa necessidade de comprometer Jesus perante a lei romana, o governo romano e a sociedade, aqueles que lá estavam presentes. Então existia na época, como existe até hoje, aqueles que tinham horror aos tributos, aos impostos. Como nós hoje, Nós não gostamos de ser cobrados impostos, de ter que pagar impostos, de ter que pagar tributos, que é a nossa lei humana que rege a todos nós e a sociedade. Nós ainda, fazemos coisas impróprias, indevidas, que com certeza, a partir do esclarecimento maior do entendimento, a gente vai começar a corrigir hoje isso que a gente ainda faz, Porque a partir do momento que a gente começa a entender e compreender, é um dever nosso agir em conformidade com a lei humana e principalmente com a lei de Deus. Então os fariseus, enviaram essa pergunta, que perguntasse a Jesus, para que ele, na verdade, ficasse numa situação complicada. Porque ou ele, de acordo com a resposta dele, ou ele ia agradar aos romanos, dizendo que o tributo era lícito, e ao mesmo tempo ele ia desagradar um grupo dissidente de judeus, que eram contrário a essa cobrança desse tributo, a esses impostos que eram cobrados. Inclusive até existia um partido religioso na época, que era contra esse tributo, contra essa cobrança de impostos que o governo romano fazia perante os judeus e a todos aqueles presentes na época. E Jesus, com a sua sabedoria, com a sua grandiosidade, como nas outras passagens da mulher adúltera, ele sempre transferia para aqueles que estavam presentes a reflexão e a justiça divina, a justiça de Deus. E ele respondendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que aconteceu? Baixaram a cabeça e se retiraram e ficaram impressionados com a resposta de Jesus, como sempre. Mas para uma reflexão nossa, no nosso dia a dia, é preciso que a gente, antes de reclamar
dos tributos que pagamos, dos impostos que pagamos, a gente possa se situar aonde estamos, quem somos, e as oportunidades que temos. Nos perguntamos isso, porque a gente, que começa a adentrar a doutrina espírita, a estudar, a compreender, já temos a certeza que não vai acabar quando morrermos ou desencarnarmos. Isso não acaba. A gente sabe que apenas vai ocorrer a decomposição do nosso corpo físico. Há uma continuidade do espírito. Já sabemos que somos espíritos imortais, que não acaba com a morte, Já compreendemos que habitamos um planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, um planeta ainda numa categoria ainda baixa, não de felicidade plena, de felicidade suprema. Então, e também, segundo a escala espírita, no Livro dos Espíritos, já também compreendemos que nós somos espíritos imperfeitos, em busca da perfeição e com grandes dificuldades ainda morais, e também dificuldades intelectuais de conhecimento, que a gente tem muito que crescer e aprender, e principalmente através do conhecimento, aplicar isso no nosso dia a dia, aproveitar a oportunidade do Evangelho, do estudo, para poder a gente cobrar isso de nós, em primeiro lugar, para que a gente possa oferecer e receber do outro também algo de bom. Porque a gente é muito de cobrar das pessoas e não oferecer nada de bom aos outros. Nós somos cobradores, Nós somos os fariseus antigos ainda, Ainda presos no homem velho. A gente gosta muito de cobrar, de justificar, e não faz nada por onde para ser feliz de verdade. Principalmente quando conhecemos que a felicidade está no cumprimento da lei humana que nos rege socialmente e da lei divina, que é a primeira e a principal, essa sim, que vai nos fazermos felizes de verdade. Essa questão, dos impostos é muito complicado para a gente hoje em dia. Naquela época era de grande dificuldade e hoje também é, porque, infelizmente, a gente acha que é injusto, a gente acha que não deve pagar, a gente acha que é um exagero. Não que a gente abaixe a cabeça ou se conforme com tudo. Primeiro que a gente entenda, na avaliação inicial, quem somos, aonde estamos e para que viemos. Quando a gente parte desse princípio, a gente começa a entender as necessidades e o que passamos. E entendemos que não há injustiça. Se é um planeta de provas e expiações, que ainda há uma predominância do mal, dos enganos, das articulações, a gente vai vivenciar essas questões, vai passar por essas dificuldades. O importante é saber como reagimos diante disso, como nos procedemos. Será que ainda nos revoltamos? Ou aceitamos, no entendimento da necessidade minha de experimentar e vivenciar essas dificuldades? A gente vai fazer uma leitura no final, que quando a gente parte desse princípio da imortalidade do espírito, a gente começa a verificar, primeiro, se não há injustiça na lei, Deus é justo, misericordioso e bom, por que Ele me deu a oportunidade de passar por essas situações? Primeiro, para o meu aprendizado e para o meu crescimento espiritual. Não para eu me revoltar, não é castigo. A gente sabe que a lei é educativa, não é uma lei punitiva. Não é como foi colocado na época de Moisés, que era necessário aquele povo presente naquela época, indisciplinado. Depois veio Jesus trazendo o amor para a gente, o significado do amor, e a doutrina trazendo para a gente as explicações, a compreensão, nos facilitando, nos propiciando a entender melhor essa lei. E a gente, com o dever de aproveitar e aplicar esse entendimento e esse conhecimento que a gente tem recebido. Então, nessa passagem, a questão não era aprender com Jesus. Os fariseus não queriam aprender com Jesus, porque eram orgulhosos, achavam que eram donos da razão, e Jesus era um problema para eles. Porque todo aquele que vem esclarecer, trazer informação à grande coletividade,
de encontro aos interesses pessoais de alguns, de poucos, ele vai ser um inimigo, vai ser, né, colocado como inimigo aquela minoria que tem um poder, que detinha um poder e que eram atendidos os seus interesses. Então Jesus veio trazer o significado maior da lei e do amor. Então a questão proposta nessa passagem é que os judeus, ele tinha esse horror a esses tributos, né? E foi colocado Jesus nessa cilada. Era uma questão de uma cilada para Jesus, né, se perder, se comprometer. E a gente traz para a gente, né, nos dias atuais, aí eu coloquei ali, né, o tão famoso leão, né, o nosso imposto de renda, que tanto, né, cobra da gente no final do ano, tantos impostos que a gente, nós habitamos um país da carga tributária enorme, né, a gente começa a refletir. Por que eu estou no Brasil e não no outro país? Por que o Brasil tem essa carga tributária tão grande? E por que incide sobre mim? Quem fui eu? Será que eu fui um desses fariseus que tanto cobrava e tanto ludibriava o povo e enganava? E agora eu tenho que passar, né, pelas situações para poder aprender e reparar a lei? Aí eu vou trazendo para mim a reflexão, como espírito imortal, não na revolta, né, de ser um castigo, de ser uma imposição. Por que eu passo por isso? Por que das dificuldades do dia a dia? Tudo no sentido maior do aprendizado espiritual para o desenvolvimento e o crescimento, não da revolta, né? Não vou fazer isso. E principalmente nos argumentos que a gente ouve no dia a dia. Ninguém faz assim, por que eu vou fazer? Ninguém faz assim, não é um justificativo para você não fazer. Principalmente a partir do momento que você compreende e entende a lei. Você, contrário à lei humana e principalmente à lei divina, você não vai conseguir ser feliz. Você está infringindo a lei, que seja humana, que seja divina. Você tem o dever de cumprir e seguir a lei. É uma obrigação e um dever nosso de espírita, estudioso, né, que está na proposta de se melhorar, de fazer o melhor, de fazer as coisas que são certas. Não que queira se colocar como certinho, nada disso, porque você vai ser atacado, você vai ser, né, questionado. Você vai fazer isso? Você vai pagar isso? Ninguém paga, mas é o que é certo. E é o que é certo, é o que eu devo fazer. Porque a minha consciência já me acusa, me direciona a isso. Porque se eu não fizer, a minha consciência vai ficar latente para o resto, né, da minha vida. Ela vai acusar e ela não vai me abandonar. Porque ela vai ficar apontando para mim, você agiu de maneira errada. Você não agiu o que é certo e você compreende e entende. A lei divina está gravada em sua consciência. Não julgando quem faça. Não é nesse sentido. É procurar a partir de cada um de nós fazer o que é certo. Para que a partir, né, do exemplo, não se achando melhor do que ninguém, mas nas pequenas coisas que a gente possa impulsionar e mostrar ao irmão o como proceder. E se a gente reclama da situação social, do governo, de tudo, o que a gente tem feito para melhorar e para poder, né, mudar isso aí? A gente só reclama e justifica no erro dos outros. A gente não procura fazer o que é certo. E a gente se perde nisso aí. Porque a gente faz o que o outro faz. Porque o outro faz é errado, eu vou fazer também? Está errado. E isso vai me trazer um comprometimento muito grande. Então, né, a questão proposta a Jesus foi devido ao horror que os judeus tinham ao tributo que eles eram impostos pelos romanos. Essa questão era uma cilada, como foi colocada. E é uma questão nossa também, porque nós, hoje no dia a dia, né, infelizmente, ainda agimos de uma maneira contrária à lei humana. Quantos de nós ainda procura sonegar? Quantos de nós ainda procura mentir? Procura esconder, né? Procura não ser verdadeiro, procura não ser justo diante da lei humana, sem julgar e sem condenar ninguém, mas olhar para a gente para ver o que a gente tem feito diante da lei humana. E sabemos das consequências. Para eu estar bem na lei divina, eu tenho que estar bem na lei humana. Porque a lei humana é o meu dia a dia, a lei divina é a minha consciência. Para que eu possa estar em paz com Deus, eu tenho que estar em paz com meus irmãos. Não posso amar a Deus se eu não amo meus irmãos. E essa questão do tributo, essa questão dos impostos, do dever, é para com o outro, né? Para aqueles que são os cobradores. Como eu ajo em relação aos outros? O que eu gostaria que fosse feito a mim? A gente vai ver aqui da mesma maneira.
de um princípio geral, né, que isso traz para a gente. E o Evangelho continua numa reflexão maior, falando para a gente que não se deve entender a afirmativa "dai a César o que é de César" de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral. Então não é questão só de dar àquele, né, o que é de seu dever, o que é necessário a ele. Não é nesse sentido. A lei é essa, eu tenho que dar o que a lei determina. É no sentido maior de aprendizado, de reflexão. O que eu ofereço aos outros? O que eu tenho dado aos outros? Eu tenho sido justo? Eu tenho sido honesto? Ou eu, nas minhas oportunidades de ocupação material, como a gente viu há pouco tempo, né, na questão do trabalho, que a gente pode muito bem associar a ocupação material ao desenvolvimento espiritual. O que eu tenho feito da minha ocupação material? Oportunidade imensa para a gente corresponder ao aprendizado que a gente tem tido. Eu tenho feito o melhor? Ou eu justifico nas pequenas coisas? Ah, não tem esse material, eu não vou fazer, não. Não. Ah, não tem aquilo ali, também não vou fazer, não. Ninguém faz, eu também não vou fazer. Aí é perda de oportunidade. A oportunidade se aparece, você não se esforça. Você sempre procura justificar nas pequenas coisas a sua má vontade de fazer e de realizar. Aí a gente traz Jesus de novo como guia e modelo. Na lembrança nossa, não lembro de Jesus com facilidade material nenhuma no seu desenvolvimento do Evangelho. Jesus não tinha facilidade, ao contrário, imensas dificuldades. Não tinha facilidade material nenhuma. Tinha uma moral elevadíssima, um amor sublime, e através disso ele desenvolveu e mostrou para a gente o que tem que ser feito. E a gente, nas pequenas contrariedades, nas pequenas coisas, a gente justifica a má vontade da gente fazer, de realizar um trabalho a outro, que está necessitado, que está nos dando a oportunidade de fazer. A gente tem várias oportunidades, justifica. Não vou fazer, porque não tem isso. Ah, o fulano não veio, também não vou fazer. Tudo a gente justifica. E esquece de olhar para a gente. E sabedor de que quando retornarmos, a gente vai ter que responder por isso. Na hora que puxar a nossa ficha de trabalho, o que a gente vai oferecer? O que a gente vai, né, dizer? Vai justificar nessas coisas? Não vai ter justificativa. Então, já passou da hora para todos nós, né, de olharmos as oportunidades com um olhar diferenciado, de querer fazer o melhor, de fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim, na oportunidade de desenvolver o sentimento maior, porque eu só vou sentir a verdadeira felicidade se eu assumir essa proposta. Parar de me prender, de ficar preso no meu orgulho, na minha vaidade, de me achar às vezes melhor do que o outro, de achar que eu sou melhor do que o outro, porque eu estou numa posição melhor. Não, o outro pode estar muito mais avançado do que você. E ele está se apresentando para poder dar a oportunidade a você de sentir como é bom fazer o bem, como é bom fazer o melhor ao outro. É assim que ele se apresenta. Ele já se desenvolveu, e você, com seu orgulho ainda cego, não consegue enxergar isso. Você justifica nas coisas. Passou da hora da gente justificar nas contrariedades, né? Ah, se o meu filho não falou comigo, se a minha esposa não me deu um bom dia, o dia acabou para mim. Que isso? Quem é você? Você é um trabalhador, você é um construtor divino. Você não tem que, nessas pequenas coisas, né, se perder e justificar o que você não pode fazer. Você não queira fazer. Então olhe para si e busque essa vontade determinante de fazer o melhor para que você possa sentir a verdadeira felicidade. E esse princípio, né, que o Evangelho traz para a gente, que princípio geral é esse, né, que nessa passagem Jesus queria mostrar para a gente? O Evangelho fala para a gente que esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação dos seus interesses,
prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Então a gente vai verificando que é muito mais complexo do que só a questão de dar ao outro o que é do dever de dar ao outro. É muito mais amplo isso aí. Porque na hora de cobrar os meus direitos, eu sou o primeiro. E os deveres? O que eu tenho feito dos deveres que se apresentam para comigo? Eu tenho agido de que maneira? Estimulado, determinado em fazer o melhor, ou ainda fazendo de qualquer jeito? É o outro, para que eu vou fazer o melhor? Não é meu familiar, não é meu filho, não é minha mãe, não é meu irmão, não é meu tio. Porque a gente restringe muito da questão sanguínea, esquecendo, né, que somos uma família, que o Pai é de todos nós, que a oportunidade, a proposta e o objetivo nosso é desenvolvimento do sentimento maior, não acerca dos nossos familiares, mas muito além, aos outros. Temos experiências nos nossos lares de dificuldades, né, de contratempos, de inimizades, né, espíritos às vezes não simpáticos uns para o outro dentro do lar. Então a gente tem tudo para ser feliz e para agir da maneira correta, como a lei determina e coloca para a gente. Sempre com sentimento à frente, de fazer o melhor, de querer o melhor, de coração, não da boca para fora, mas sincero, para que a gente possa sentir a verdadeira felicidade. Quando o outro é agraciado, quando o outro diz um obrigado a você, e você vê que você agiu em conformidade com a lei, e você sente isso. A alegria sincera, não que você precise do agradecimento do outro, mas você sente isso. E não tem dinheiro no mundo que seja maior do que isso. Dinheiro é uma necessidade do dia a dia, mas dinheiro nenhum cobre esse sentimento quando você faz ao outro de coração. E recebe isso no agradecimento, no sentimento, na alegria do próximo. Assim era Jesus. Jesus sentia isso a todo momento, entendendo as dificuldades do outro, as imperfeições do outro, né? Como o outro se apresentava. Até nas provocações Jesus entendia e aproveitava a oportunidade para aprendizado da população, dizendo o que era necessário fazer. Jesus não atacava o outro, Jesus não ficava irado com raiva, não, ele aproveitava dos ataques e colocava a situação para reflexão e aprendizado de todos nós. E a gente não leva desaforo para casa. Quem é fulano para falar assim comigo? Na primeira contrariedade a gente se perde. A gente tem que começar a olhar as nossas reações, o que a gente tem pensado, porque a partir do momento que a gente busca mudança, a gente começa a ser atestado e a ser, né, passado por determinadas situações condizente à minha proposta de mudar. Se eu quero mudar em determinadas situações que eu tenho dificuldade, eu vou ser testado naquilo, na provocação, né, na inimizade, no colega complicado, no trabalho, né, com meus amigos, meus colegas de trabalho também com dificuldade, para que eu possa desenvolver a paciência, a resignação, a vontade maior de fazer o melhor. Então essa é a proposta. Como que um aluno vai ser testado se ele não passa pelas experiências do dia a dia da escola? Não tem a prova? Não tem um teste? Para testar, se o aluno tem condições de seguir em frente. E assim procede com a gente. São os testes da vida do dia a dia. Como eu tenho correspondido em relação a isso? Eu tenho aproveitado? Eu tenho refletido? Ou tenho me revoltado diante de tudo? Porque a primeira reação nossa é da revolta. Revolta, da raiva, da injustiça. Isso não é para mim. Como que não é para a gente? A lei é justa. Vamos refletir. Que escolhas eu tenho feito atualmente? Qual o caminho que eu tenho seguido? A vida vai me devolver o que eu ofereço à vida. O que eu ofereço no meu dia a dia à vida? São boas ações, bons pensamentos, bom sentimento, ou ainda meus interesses, meu egoísmo, meu orgulho? A vida vai me retribuir com isso, para que eu possa mudar. Porque a partir do momento, né, que eu comece a querer mudar, comece a me determinar,
começa a sentir a verdadeira felicidade, né? Alegria espiritual, sincera de coração, né? Muito limitada ainda pela nossa condição ainda, né? Mas nós somos impulsionados, nós somos, né, aconselhados, nós somos fortalecidos a seguir esse caminho. Mas eu não me dou essa oportunidade, porque eu me fecho, eu não quero isso para mim. Então, a gente até compreende, aceita e entende o momento de cada um. Mas o que eu estou esperando para poder alavancar a minha felicidade? Para que eu possa seguir em frente, enfrentando as dificuldades com compreensão e reflexão. O que falta a mim? Nada. Se a gente tiver uma avaliação sincera, a gente vai ver que não falta nada. Nós é que complicamos a nossa vida. Nós é que fazemos dela dificuldades maiores, através de nossas escolhas, de nosso pensamento contrário à lei, né, de nossas ações e de nossos valores ainda muito complicados, muito diferenciado ainda do que é real. E diante desse princípio geral, né, que o Evangelho traz para a gente, que é muito maior do que apenas dar ao outro o que é necessário, o que é de dever nosso, né, questão dos deveres, questão do prejuízo material, prejuízo, né, que a gente causa ao outro quando a gente não faz o que é certo, independente que o outro faça o contrário. Cuidado com a justificativa do outro, cuidado. Você quer ser diferente. Que história é essa de fazer certinho? Ninguém faz assim. Você vai ouvir isso direto, porque é da condição do nosso planeta de provas e expiações. Sem julgar o outro, mas sabendo que a decisão é sua, a decisão é nossa, e eu vou responder pelos meus atos e atitudes. Eu não vou justificar no outro. Eu não vou dizer que foi o outro que me levou. Não, o outro pode ter me influenciado, mas eu tenho a palavra final. Eu faço se eu quiser. E que quem faça não seja julgado, mas que traga a reflexão que é chegado o momento de mudar e fazer o que é correto. Porque senão não estaríamos aqui reunidos hoje, né, nesse estudo, nessa reflexão, para que a gente possa se conscientizar do que fazer, como proceder diante da lei humana e diante da lei divina. E o Evangelho encerra para a gente falando que esse princípio se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Aí a gente vai verificando da complexidade de uma simples passagem, como ela traz tanta reflexão para a gente, tanto conhecimento e tanta, né, oportunidade que ela vai nos oferecer diante dessa reflexão que a gente faz, né, de uma passagem, apenas dai a César o que é de César. Falando que o nosso compromisso com a sociedade, com a família e com as autoridades, para nos chamarmos, né, a atenção do que temos que fazer, como proceder e como agir, né, para que a gente possa não se comprometer, porque a lei humana tem portas, tem artifícios, né, tem um jeitinho ainda existente na lei humana, mas que a gente saiba e tenha certeza que a lei divina não tem isso. A lei divina, ela é justa, ela é única e imutável. Ela não vai mudar o meu bel prazer. Eu não vou justificar porque ela olha para mim, para dentro de mim. Ela olha direto no meu coração. E ela vai ver a minha intenção. Quais são as minhas reais intenções? E nós todos vamos passar por isso. Por esse ajuste. Por essa oportunidade de colocar o que eu fiz, o que eu realizei, e como eu fiz, que sentimento eu coloquei. Então essa é a proposta maior, né? E para que não fique dúvidas em relação ao nosso dever diante da lei humana e divina, eu estava estudando, aí eu pensei, poxa, eu queria achar uma lição para encerrar,
Mas de César, dai de César o que é de César. Mas é impressionante como a espiritualidade, ela está sempre ao nosso lado, nos ajudando. Na nossa ocupação material, na nossa proposta. É muito bom isso, muito bom. Aí, ela me direcionou para o livro Pão Nosso. Eu falei, mas dai a César. Aí eu comecei a folhear o livro. Não é que eu encontrei na lição 102, o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que fala para a gente, o título da lição é esse. Vamos prestar atenção, que ela coloca muito bem, né, a nossa situação e as nossas justificativas diante das dificuldades, né, que ainda temos. Fala assim para a gente, o título é Nós e César. Traz a passagem. Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Anotações de Marcos, capítulo 12, versículos 17. Vem falando para a gente assim, em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. Preferível que o discípulo se sacrifique e sofra demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, resume muito do que a gente, procurou compreender e refletir, e que a gente, procure não justificar nas dificuldades, no que se apresenta no nosso dia a dia, o não querer fazer o que é certo, o nosso dever. Que a gente, diante dessa lição de Emmanuel, que a gente ofereça o melhor, o que é certo, o que é de dever nosso, espíritos imortais, em busca da perfeição e na proposta do desenvolvimento do sentimento maior que Jesus nos demonstrou e nos exemplificou, do amor sincero de coração. Possamos ser justos, honestos, e misericordiosos para com todos. Dificuldades imensas enfrentaremos, diante da nossa condição ainda muito limitada, mas sempre na certeza que os recursos estão à nossa disponibilidade, basta que queiramos fazer o que é certo. Depende de cada um de nós, para que ocorra uma transformação maior ao nosso redor, para que a gente possa estar feliz com a felicidade do próximo e uma felicidade geral, que é a proposta verdadeira
desenvolvimento, né, de um ambiente melhor, sadio, alegre, feliz, diante da sociedade, da nossa família, de todo lugar que estivermos. Não nos esqueçamos de cumprir a lei humana e principalmente a divina, que vai nos cobrar também quando retornarmos. Que Deus esteja conosco e com certeza Jesus em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.